Por ser uma profissão relativamente nova no mercado, muita gente não sabe por onde começar a trabalhar como social media. No vídeo de hoje eu elenquei 12 pontos que eu pesquisei bastante e eu vi que são fundamentais para você se inserir nessa profissão. Quer saber? Então, bora lá comigo. Olá pessoal, Kátia do Vire, sejam muito bem-vindos. Você não sabe quem sou eu, o que eu faço aqui na minha casa, trabalhando na internet. Vai passar um vídeo aqui contando o que eu faço, mais ou menos quanto eu ganho aí por mês. Assiste que você vai entender tudo, beleza? Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo que eu fiz explicando o que é um social media, ele vai estar passando aqui e aqui abaixo também. Lá eu explico o que é o que faz um social media. Eu não vou repetir nesse para não ficar muito longo, porque são 12 pontos e eu quero ser bem breve nesse vídeo. Mas, primeiro ponto, muitas pessoas têm dúvida, será que precisa ou não de uma formação acadêmica para trabalhar como social media? Olha só, a resposta é depende. Vai depender da empresa que você vai trabalhar, se é uma empresa pequena ou se é uma empresa de grande porte, uma multinacional, a qual você não vai trabalhar como freelancer, mas sim você vai trabalhar na parte ali da empresa mesmo, CLT. Muitas dessas vezes exigem, mas via de regra, gente, não precisa de um diploma para que você trabalhe como social media, salvo se você deseja ali chancelar o seu conhecimento, o conhecimento que você tem sobre as mídias sociais. Mas há muitos sociais mídias que são sim formados em propaganda e publicidade, em marketing, em letras, mas via de regra não precisa, ok? Segundo ponto para você trabalhar como social media, você precisa ser criativo. Eu dei um exemplo no outro vídeo que você vai assistir de uma pessoa que trabalha como social media numa loja lá na José Paulino. Imagina que essa mesma pessoa que estava lá na loja no dia que eu fui, ela trabalhasse não apenas para aquela loja, mas para umas 5 lojas ali daquela rua, bem movimentada, para 5 lojistas diferentes. Aí eu vou lá, chego na minha casa, pego o Instagram de uma loja X, olho uma camisa, tem um determinado post, legal. Vou na loja concorrente, eu olho a foto de uma outra camisa que tem na outra loja, só que o post é o mesmo, ou seja, não dá, né, gente, pegar o mesmo post, o mesmo conteúdo e ficar só distribuindo aí, plagiando, Ctrl+C, Ctrl+V. Então tem que ser criativo. Terceiro ponto, ter raciocínio lógico e coerente. Então você precisa saber organizar as ideias, não ser aquela pessoa prolixa que dá uma volta ao mundo para chegar no único ponto. Não, ser objetivo, fazer com que quem esteja lendo o seu post entenda realmente a informação que aquele post quer passar. Então tem que ser muito objetivo e ter aí um pensamento lógico e coerente. Quarto ponto, ter conhecimento gramatical. Gente, não dá, né? Quem vai ler não quer ler erros ortográficos, erros de português. Então a pessoa que vai trabalhar como social media precisa no mínimo saber a diferença entre um porquê junto, um porquê separado, um porquê com acento circunflexo. Então é necessário aí sim entender bem as regras gramaticais. Quinto ponto, ser o que eu considero de interdisciplinar. O que é isso? É conseguir entender sobre diversos assuntos, mesmo porque você pode atender diversos clientes. Você pode atender, por exemplo, alguns clientes que são lojistas de roupa, né, no ramo de moda, outros, por exemplo, que têm consultório dentário, dentistas, outros que são médicos. Você pode também atender aí alguns artistas, algumas empresas que fabricam, algumas indústrias no caso. Então você tem que entender um pouco de tudo. E como que você vai entender um pouco de tudo? Através de leitura, através de filmes, através de até música mesmo. Nós aprendemos um pouco de tudo, principalmente, né, gente, com leitura. Leitura é fundamental. Sexto ponto, um bom social media, ele não tem preguiça de pesquisar. Para vocês terem uma ideia, eu não sou social media, tá, gente? Mas para eu fazer esse vídeo agora, eu pesquisei eu li no mínimo 5 artigos diferentes. Aí eu copiei o que estava escrito em cada artigo? Claro que não, né, gente? Mesmo porque eu estou falando aqui, ó, com a minha própria dicção e as minhas próprias palavras do meu vocabulário. Então, eu simplesmente elenquei aí desses artigos que eu li, que tinha 20, 30 pontos, eu elenquei os 12 principais e estou trazendo para vocês. Então não pode ter preguiça de pesquisar. Sétimo ponto, um social media, ele precisa ser uma pessoa analítica. O que é isso? Ele tem que saber consolidar dados, porque ele vai precisar apresentar ali os dados para o seu cliente. Por exemplo, olha, isso daqui tá dando certo, esse tipo de anúncio já não dá certo, porque o cliente, ele não vai querer ficar te pagando e pagando anúncios também, ele tem um budget lá para gastar, porém, ele não vai querer jogar dinheiro
fora, né, gente? Então você vai ter que mostrar para o seu cliente o que está funcionando, o que não está, e muitas vezes você vai utilizar uma planilha de Excel. Então você precisa também entender um pouco de Excel. Oitavo ponto. Você precisa ser focado e ter organização. Ser organizado. Todo social media que eu conheço utiliza o nosso famoso checklist. Eu não sou social media, como eu disse, mas eu já utilizei muito checklist na última empresa que trabalhei. Eu já utilizei checklist, para vocês terem uma ideia, até para eu cozinhar, para eu não esquecer o que eu precisava fazer. Até quando eu vou viajar, eu faço um checklist, para eu não esquecer de nada. Então, um social media, se ele não for uma pessoa organizada e ele trabalhar, por exemplo, com 5 clientes, ele vai deixar algum a desejar em alguma coisa. Então, precisa ser uma pessoa extremamente organizada. Nono ponto. Entender pelo menos o básico de designer, né, gente? Mesmo porque vocês vão trabalhar com redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais mais em alta, quais são? Instagram, página no Facebook, agora também é o TikTok, vídeos para o YouTube. Então, tem alguns aplicativos gratuitos que eu mesmo utilizo no meu Instagram, nos meus Instagrams que eu tenho, porque eu tenho um pessoal e eu tenho alguns temáticos. Eu utilizo, por exemplo, o Spark Post, o Canva, esses daí são gratuitos. Eu utilizo outros também. Mas você precisa saber utilizar esses aplicativos e tomar cuidado só para não pegar aquele designer ali e utilizar o mesmo designer. Tem que dar uma mudada. Caso contrário, você utiliza aquele. Uma outra pessoa, um concorrente, você utiliza o mesmo. Então vai ficar, sabe aquela coisa na internet, tudo igual? Então tem que dar uma mudada também. Aí que entra a criatividade. 10º ponto, tem a ver também com o aplicativos. Você precisa entender o básico de edição de vídeos. Suponhamos que o seu cliente queira que você faça stories no Instagram. Ele nem liga tanto para postagens, ele quer uma postagem no dia, mas ele quer 5 stories no Instagram. Então você vai entender também, você precisa entender sobre aplicativos. Até eu já fiz vídeo falando sobre aplicativos para stories. Vou deixar aqui, ó, passando no cards, um aplicativo que eu gosto muito para fazer stories. Dá uma assistida. 11º ponto é você, depois que você fechou com algum cliente ou com alguma marca, algum empreendedor, você precisa estudar a marca. Por exemplo, você vai fechar com uma empreendedora, uma nutricionista, e ela quer ter uma presença marcante ali na internet, no Instagram, no Facebook. Então você vai precisar entender como que é o trabalho dela, bater um papo com ela, porque você vai ter que escrever como se fosse a primeira pessoa. Você não vai poder escrever na terceira pessoa. Você vai ter que escrever como se fosse ela que estivesse escrevendo. Então é muito importante você se identificar bastante com o seu cliente. 12º ponto, onde trabalham social media. A maioria, claro, trabalha sim em agências de publicidade, mas hoje em dia você pode tranquilamente trabalhar a partir da sua casa, sim, e ser muito bem remunerado para isso. Existem cursos interessantes que te ensinam não só tudo isso que eu te falei sobre designer. Eu vou deixar até na descrição do vídeo um treinamento. Esse treinamento eu sei porque o meu marido fez esse treinamento, eu já mostrei até no outro vídeo, porque hoje em dia o meu marido, ele trabalha com uma empresa chamada Lionbridge, e essa empresa, ela faz algumas análises para o Google, e ele teve conhecimento disso através desse treinamento. Então eu vou deixar o treinamento aqui na descrição do vídeo para você conhecer, e ele é bem interessante, ele foca bastante em vários assuntos, tem vários outros treinamentos dentro desse portal, e que você pode se tornar um especialista digital e um gestor de mídias sociais ou um social media. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha sido claro. Dúvidas, críticas, sugestões, coloquem tudo aqui nos comentários. Por hoje é só, até o próximo vídeo.